Alô? Alô, bom dia, falo com a chefe. Bom dia. Tudo jóia, Nívia aqui da empresa EPAR, tudo bem? Oi, Nívia, tudo bem e você? Tá jóia, graças a Deus. Eu tô te ligando devido ao e-mail, né, que a gente recebeu hoje com as informações do que ocorreu com vocês referente ao telhado. Aí eu queria entender com um pouco mais de propriedade para poder repassar tudo para a proprietária. Por quê? Porque nessa situação, como foi algo causado, né, pelo externo e pelo próprio condomínio, a gente precisa ver uma forma de resolver e também entender quem vai ter que arcar com essa questão da manutenção. Tá. Pois é, o que acontece, Nívia? Como eu falei no e-mail, o condomínio começou a obra de pintura aqui dos blocos já tem alguns meses. Aí o primeiro bloco que pintou foi o bloco 1, que é o que eu moro. Aí, no dia que estava pintando, estava caindo muita tinta no telhado. Aí eu desci na hora e falei com o engenheiro, olha, vocês estão vendo que está sujando o telhado? Aí ele falou que eu não precisava de me preocupar, se estava sujando eles iam limpar. Eu falei, ok. Aí ficou sujando, eu já tinha falado isso, ok. Acabou a pintura, eu procurei tanto o engenheiro quanto o síndico e os dois falaram que eu não precisava me preocupar, que assim que terminasse a pintura iria começar a fase de limpeza. Eu falei, não, tudo bem. Só que aí quando começou a limpeza, o rapaz que veio, ele passou a espátula na testeira da calha, né, do telhado. Tá até na foto que eu mandei a testeira toda lascadinha. Aí eu peguei e falei novamente, olha, vocês viram que aconteceu isso? Aí ele falou que eles iriam providenciar uma tinta específica, que é uma tinta diferente, para poder repintar lá, mas que eles iriam consertar. Tá. Aí veio um rapaz, depois de um tempo veio um rapaz para poder fazer a limpeza das janelas. Aí ele limpou tudo direitinho, não teve problema nenhum com a janela do apartamento. Entendi. Aí eu peguei, as janelas estão tudo ok. Aí eu peguei e mostrei um rapaz diferente. O seu telhado parece acrílico, né? Uma espécie de acrílico. Ah, tá. Visualizei aqui na foto. Pode continuar, por favor. Aí eu mostrei para ele. Pelo que eu entendi, ele foi contratado para fazer só a limpeza. Contratado pela empresa da obra, né? Não é pelo condomínio, não. Aí ele ficou indignado, né, com a sujeira, tal, mas ele falou que ele não tinha peso para subir no telhado, ele era um pouco gordinho. Então, se ele subisse, ele iria quebrar. Então, tinha que vir um rapaz bem magrinho, miudinho, para subir para poder fazer a limpeza. Entendi. Ou então, tinha que descer pela parede, né? Amarrar uma corda lá em cima, colocar aquela cadeirinha de pintura e vir descendo. Ah, sim. E isso foi rendendo, Nívia. Foi rendendo, e eu procurando os engenheiros, e foi rendendo. Aí, no período chuvoso, estava entrando muita água, mas ele falava que ia arrumar, que é aquela confusão toda. Já estava tendo a infiltração, assim que eles terminaram, mesmo antes da limpeza, já estava tendo a infiltração? Estava tendo em outros pontos. Aí Entendi. eu mostrei o engenheiro veio com o funcionário dele, o funcionário subiu e ele passou o silicone nessa infiltração. Só que teve alguns pontos que continuaram entrando. Aí ele foi me falar assim, olha, espera chegar o momento de fazer a limpeza total, porque aí a gente vai vir com todo o equipamento necessário, vai fazer a limpeza, tudo direitinho, vai ficar tudo certo. Aí eu fiquei aguardando. Confirmei com o pessoal do condomínio, realmente estava previsto no orçamento, no cronograma deles, retornar aqui na minha unidade, poder fazer os reparos, tudo direitinho. Falei, não, tudo bem, vou aguardar então. Aí antes de ontem, né, quando eu mandei o e-mail, eles apareceram aqui, não pediram licença nem nada, simplesmente chegou e subiu no telhado. Eu assustei até com o barulho da limpeza. Aí que eu fui conferir para ver do que se tratava, eu vi um rapaz lá em cima. Aí ele estava fazendo a limpeza, igual tá aí no vídeo, sabe? Ele jogava a água, depois ele vinha com a espátula para poder arrancar os pingos de pintura, e nisso aí trincou. Aí trincou, na hora eu já gritei com ele na parte de baixo assim, olha, você tá vendo, tá quebrando. Aí já começou a escorrer aquela água suja da limpeza. Ah, sim, aí já começou a... Aí ele falou assim, não quebrei nada, não, já estava quebrado. Eu falei assim, não estava quebrado não. Esse ponto aí não estava quebrado, quebrou agora. Eu vi quebrando, tô vendo descendo. Aí ele não foi super grosso comigo e tal, ele teve um estresse. Geralmente, né, ele ia ter que assumir a culpa pelo...
Exatamente, e aí ficou gritando há um tempão, assim, não, já tava quebrado. Eu falei assim, olha, não tava quebrado. Aí ele falou assim, a água não quebra nada, não. Aí eu falei com você não tá nem com água na mão, tá com espátula na mão. Aí eu fiquei muito nervosa, eu desci e chamei o síndico. E falei e exigi que ele viesse aqui dentro, sabe? Pessoal, eu exijo que vocês vão lá, porque eu tô falando há muito tempo dos danos que estão causando e ninguém tá dando ouvido. Porque tá passando e ninguém tá acontecendo. Então eu exijo que eles vão lá. Aí o Michel veio. Ele veio subir comigo. Aí ele viu tudo, pediu pra eu tirar foto, fazer vídeo, eu já tinha feito tudo isso. E eu mostrei pra pessoa, olha, Michel, não tava desse jeito. Olha a quantidade de água. Inclusive, você vê a quantidade de água correndo pra dentro do meu apartamento. Como que eu vou ficar aqui morando aqui com a quantidade de água caindo quando chove? Agora vai vazar quando chover, né? Quando vier o período de chuva, vai vazar. Exatamente. Aí o Michel pediu pra eu ficar calma, né? E falou que ia conversar com o engenheiro ontem. Aí ontem, no início da noite, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, o Michel, o síndico, falando que ele conversou com o engenheiro, que o engenheiro falou que na próxima semana eles vão fazer uma hipermeabilização do telhado. Que por enquanto eu posso ficar tranquilo. Eu não sei se a minha hipermeabilização vai resolver o problema, sabe? Entendi, mas então de qualquer forma era isso que eu queria entender. Você chegou a conversar com o síndico, informou o que ocorreu e ele se manifestou em resolver, né? Eles vão resolver. A todo momento que eu conversava com eles se manifestavam em resolver. Eles chamavam o engenheiro, só que o engenheiro me enrolava. O engenheiro me enrolava. Só que eu não tinha que conversar com o engenheiro, não fui eu que contratei, foi o síndico, né? Foi o condomínio. Então eu ia no condomínio. Aí, por fim, eles conseguiram colocar no cronograma deles o reparo. Aí, quando eles vieram ontem, eu fui de novo no síndico. Eu não procurei o engenheiro para nada. Entendi. Aí, o síndico se dispôs, sim, a conversar, fez uma reunião com ele ontem à tarde e ficou acertado isso, que na próxima semana ele vem para fazer a hipermeabilização. Entendi. Porque o que acontece? Eu vou ter que reportar tudo isso que aconteceu para a proprietária, né? Por favor. Eu quero que ela esteja ciente, sim. Né? Isso, para que ela esteja ciente também e tirar também de vocês qualquer tipo de culpa referente a essa, né? Ao que ocorreu. Então eu vou conversar com a proprietária e aí eu queria entender qual que está sendo a posição do síndico para que a gente explique para ela direitinho. E o que a gente pode fazer? Você me falou que na próxima semana, né, eles já vão fazer isso. E aí eu não sei se teria uma forma talvez de você testar ou se a gente enviaria talvez um técnico para analisar e testar para ver se realmente funcionou, né? Porque senão você só vai conseguir visualizar isso quando chover. Quando chover. Eu fiquei pensando sobre isso. Como que eu ia testar para poder saber? Isso eu acho que é uma boa, viu, Nívia? Eu talvez, ou na hora, eu não sei se você vai estar presente no momento que eles fizerem. Não, eu vou pedir o Michel para fazer no momento que esteja alguém em casa. Eu não quero que faça sem, não. Porque ontem ele já subiu sem a minha autorização. Já aconteceu isso, ele tá falando que já tava desse jeito. Imagina quando eu não tivesse. É verdade, não seria interessante, né? Então não seria interessante. Então a gente pode fazer o seguinte: se você estiver aí, como você vai estar presente, você pedir ele para fazer um teste. Eu não sei se como é a hipermeabilização, se é algo que eles passam, se precisam de um período, mas não seria interessante deixar de fazer o teste para ver se vai funcionar, porque senão depois você só vai descobrir, né, se resolveu ou não já quando tiver um período de chuva, e às vezes pode ser um período mais forte e acabar estragando a sua máquina, os objetos que você tenha. Sem dúvida. Então, isso. Então, e o que acontece? Esse número que a gente está falando, ele recebe ligação. De qualquer forma, também eu vou acompanhar a sua solicitação aqui até eles terminarem, até fazer o teste, você me falar que tá ok. Tá bom? Aí o primeiro processo agora é a gente encaminhar e informar para a proprietária tudo o que ocorreu. Tá bom? Eu quero que ela esteja assim, porque conforme eu narrei, bem narrado, sim, é um pouco grande. Não, sim, eu senti essa necessidade de ser grande para deixar ela ficar ciente que a gente tentou fazer de tudo para poder preservar o imóvel, né? Tudo que a gente está podendo fazer para preservar, a gente está fazendo. Sim, Só que a gente está à mercê da pessoal. Eu não falo pessoal da obra,
porque não foi a gente que contratou, né? É um É. serviço contratado pelo condomínio. Então, quem tem que assumir a responsabilidade é o condomínio, né? Isso, Pelo não tinha. Flamengo, E por visão. isso que eu te liguei, porque no final, assim, você informa que está conversando com o síndico, mas não tinha informado, né? Se ele iria resolver, se ele iria assumir Porque isso, foi então eu ontem, falei, no não vou. início da noite, que ele me respondeu. Ah, tá ótimo, Alice. Muito obrigada e a gente vai se falando sobre o andamento dessa situação, tá bom? Excelente joia, dia para amiga. você e um ótimo fim de semana. Obrigada pra Por você também. nada, abraços, tchau, tchau. Olá, eu sou a Nívia, eu represento a área de sucesso do cliente da empresa EPAR. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um atendimento que eu acabei de realizar. Nós recebemos o comunicado de uma cliente via e-mail que ela estava com um problema de manutenção com o condomínio. O condomínio dela realizou uma obra, onde essa obra deixou um dano no telhado dela e a empresa que realizou essa obra não estava querendo arcar e nem fazer as devidas tratativas. Então a gente teve que atendê-la, entender um pouco sobre o que aconteceu, ver o posicionamento também do síndico, porque foi através do síndico que essa empresa foi contratada, e para poder encaminhar isso tudo para a proprietária, para que não haja nenhum comprometimento na relação das duas, tanto da locatária por haver, né, ter que pagar algo que não foi causado por ela, e também da proprietária de ficar com o prejuízo do imóvel ali, com a infiltração por causa da obra de um terceiro. Então, nós conversamos com a locatária, ela informou que em um outro momento, um momento após ela ter encaminhado o e-mail para a gente, ela conversou com o síndico, e o síndico falou que a empresa que foi contratada vai realizar uma impermeabilização do telhado dela para que não ocorra mais infiltração. A gente vai acompanhar isso durante, esse período, ver se realmente não vai ter mais infiltração, e a gente já encaminhou toda essa descrição para a proprietária para que ela fique tranquila e ciente que as devidas tratativas estão sendo tomadas. Alô, bom dia. Eu poderia falar com a Marlene? É ela. Oi, Marlene, tudo bem? É Nívia aqui da empresa EPAR, tá joia? Tudo, e você? Tudo jóia também, graças a Deus. A gente faz a gestão do seu imóvel no bairro Boa Viagem, na rua Pernambuco. Então, o motivo do meu contato é porque... Espera um minutinho, você conversa com meu marido, que ele que toma conta dessa parte. Ah, ótimo. Qual que é o nome dele, por gentileza? Vou passar pra ele, só um minuto. Tá ótimo, eu aguardo. Alô? Oi, bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? Bom dia. Enilson. Oi, Enilson, tudo bem? Aqui é Nívia da empresa EPAR, tá joia? Tudo. E com você, Nívia? Tudo bem também, graças a Deus. Enilson, maravilha. Eu tô te ligando porque o Leonardo, o locatário, ele entrou em contato com a gente e informou que anteriormente vocês fizeram uma negociação. Me parece que haveria uma migração, né, uma renovação do contrato, então tinha sido autorizado um valor de aluguel de R$ 2.830. Sim. Só que aí, como não houve essa renovação, não houve essa migração, a gente ficou em dúvida, né? Como não tinha autorização, a gente ficou em dúvida em saber se pode conceder realmente o desconto ou não. Então, eu encaminhei um e-mail pro e-mail da Marlene, que é o contábil. Pro e-mail contábil. Esse e-mail é meu, na verdade, não é dela. Ótimo, não. Então eu encaminhei para a pessoa certa. Encaminhei para o contábil@sincal. E aí eu queria saber se vai ter a possibilidade de continuidade, né, do acordo, se vai poder realmente deixar esse valor de 2.830, mesmo sem ter feito a renovação. Olha, por mim isso aí já tinha sido resolvido, porque o último contato que vocês fizeram comigo foi para poder falar sobre isso aí, porque o reajuste legal daria até como alguns reais a menos, alguma coisa assim, sabe? Não, aí ele me falou assim, parece... não, é alguma coisa assim. Eu falei, não, pode renovar, porque na verdade ele queria uma redução muito grande. Eu falei, não, aí isso não tem jeito não, tá precisando de reajustar, porque
ele já ficou aí um período sem reajuste, eu já tinha feito parcelamento para ele por causa da pandemia. Sim, Então, sim. aí ele falou, não, se quiser sair, pode sair, ué, a gente aluga para outro, né? Eu entendo. Mas nesse valor aí, que é um valor muito próximo do que seria o reajuste legal, eu falei com a menina, não me lembro o nome dela agora. Ana? Mas, não me lembro, sinceramente não me lembro, Lívia. Mas sem problema. não importa, eu falei para ela que, né, que podia fazer, que podia dar continuidade no contrato, sim, que não tinha problema não, que podia permanecer. Ah, não, então tá ótimo. Só que o que eu preciso? Eu preciso que você formalize isso para mim por e-mail. Seria possível? Sim. Eu só consigo fazer, né, conceder esse desconto para ele depois que você nos formalizar. Tá bom. Tá, não, então tá ótimo. Aí só para eu entender, Nívia, o que seria esse desconto? Então, seria referente ao reajuste. O que acontece? Todo ano existe o reajuste que é acordado por vocês via contrato. Sim. Então, esse ano, o reajuste dele elevou o valor do aluguel a R$ 3.061. Ele falou que está com um pouco de dificuldade, né, devido à pandemia, toda a situação, que ele ainda está se reerguendo. Então, ele falou que não teria condições de ficar e nem de pagar esse valor. Aí me parece que haveria renovação, né, porque o contrato de vocês também havia vencido. E aí, nessa conversa sobre a renovação, me parece que ficou acordado que seria um valor menor, que seria R$ 2.830. Só que como não houve essa migração e nem essa renovação, a gente não concedeu o desconto, porque né, só seria, uma coisa estava atrelada à outra. Sim. E aí ele entrou em contato, conversou, falou sobre a dificuldade dele. Aí eu falei, não, vou conversar, né, com o proprietário para ver se seria possível, então, a gente manter o desconto mesmo sem acontecer a migração. Certo. Pois isso deve ter um pouco mais de um mês, sabe, que aconteceu essa conversa. A menina que falou comigo, falou que ia me mandar um e-mail, do jeito que você está falando. Vou mandar um e-mail para você, para que isso fique formalizado. Falei, tudo bem. Só que ela não mandou. Ah, tá. Eu te encaminhei hoje na parte da manhã. Você quer confirmar comigo se você recebeu? Eu agora estou em casa, porque hoje eu acabei de chegar agora, sabe? Ainda não estou no meu trabalho, não. Porque esse e-mail é e-mail profissional, sabe? Ah, sim. Eu estava fazendo os exames, eu estava no hospital agora há pouco, cheguei em casa, então de tarde, mas só na parte da tarde que eu vou ao trabalho novamente. Ah, não, tudo bem, aí eu entendo. Eu olho e formalizo para você, tá, Nívia? Não, tá ótimo, sem problemas. O e-mail no qual eu te enviei está com o nome de Nívia Nunes, é o atendimento1@2par.com. Aí você pode procurar por esse e-mail na sua caixa de entrada. Aí é só você informar pra gente que está de acordo né, com o valor e aí a gente faz a alteração no boleto dele. Tá bom. Tá ótimo. Então, muito obrigada, viu? Excelente dia para você e um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Abraço. Tchau. Nesse segundo atendimento, nós fizemos a mediação relacionada a valores com o locatário e o proprietário. O locatário está com um pouco de problemas financeiros e o valor atual para qual o aluguel dele iria passar ficou um pouco fora, né, do acesso. Então a gente entrou em contato com o proprietário, conversou com ele sobre a atual situação do locatário e o proprietário ele ficou de acordo com esse valor um pouco mais baixo, porque isso para ele também era interessante, manter o locatário. Caso ele não aceitasse, o locatário correria o risco de sair do imóvel. Então ele, abaixando um pouco esse valor, né, reduzindo um pouco esse valor, faz com que o locatário, que é uma pessoa que já está com ele há um tempo, tem aí um histórico de bom locatário, continue nesse imóvel e ambos ficam satisfeitos nessa situação. O estudo de caso da Nívia é muito interessante. Em primeiro lugar, chama a atenção a capacidade de escuta dela, né? Diante de uma cliente que relatou minuciosamente, né, o seu caso, a Nívia escutou com atenção
e pontuou apenas quando foi preciso confirmar alguma informação. Esse é um primeiro passo fundamental para quem atua no atendimento ao cliente. Lembrem, o cliente quer ser ouvido acima de tudo, ele precisa de atenção. Vale ainda destacar a forma como a Nívia se relaciona com a cliente. Percebam que ela sorri com a voz. Em alguns momentos, ela inclusive sorri literalmente. Aqui vale o cuidado de dosar esse sorriso, que pode ser mal interpretado caso o cliente esteja num nível mais acentuado, de insatisfação. A simpatia não pode ser confundida com falta de seriedade, e isso nos pareceu bem calibrado no atendimento dela. Fica claro na minha leitura que a Nívia se prepara para cada conversa. Ela detém alguma informação prévia de cada caso, mas ainda assim ela confirma informações que são importantes para o entendimento do contexto e deixa claro com o cliente quais são os próximos passos. Isso é também importante porque o atendimento não se encerra ali. O cliente precisa saber que o seu chamado terá sequência. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e querem entender o que será feito daquele momento em diante. E a Nívia consegue deixar isso muito claro. Em termos de melhoria, eu vejo aqui algumas oportunidades. Em primeiro lugar, percebam que num dos atendimentos o cliente relata já ter sido abordado por outra funcionária da imobiliária para a mesma demanda, o que pode demonstrar falha na documentação do atendimento, no uso do CRM, algo não funcionou bem. Manter o histórico de chamados atualizado é fundamental para evitar problemas de relacionamento futuros e é um ponto básico de atenção com a equipe de atendimento. Percebam que a Nívia, inclusive, pede ao cliente para confirmar o recebimento do e-mail e pede para que ele responda justamente para formalizar o combinado. Vale ainda ressaltar que em 2 dos atendimentos, o nome do cliente que a Nívia tinha no CRM era diferente da pessoa que efetivamente resolveria a questão. Isso é comum, uma pessoa assinando o contrato, mas o marido ou a esposa que são responsáveis pela gestão no dia a dia. Essa informação também é importante de constar no CRM, para que qualquer funcionário da imobiliária saiba com clareza quem é a pessoa tomadora de decisão. Portanto, o CRM, o ERP, ou seja lá qual for a solução que você use para a gestão de chamados dentro da sua empresa, ele precisa ser atualizado de forma atenta por todos os envolvidos.